Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal, tá? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Como lidar com o terror noturno que a ansiedade causa, tá? Nosso aulão aí 46, tá bom? Primeiramente a gente vai falar o que é o terror noturno. Depois a gente vai ter aí um exemplo, tá? Que não necessariamente quer dizer o terror noturno, mas eu vou usar esse exemplo para explicar melhor para vocês essa questão. Como ele está associado à ansiedade, a gente vai aí saber como isso acontece, e sintomas associados ao terror noturno. A gente vai falar sobre isso também, e também as dicas aí para não deixar vocês de fora. A gente vai falar sobre isso tudo hoje, tá bom? Oi André, boa noite, tudo bem? Só vou ligar o chat ali, tá bom pessoal? Do Instagram, e a gente já vai começar o nosso aulão, ok? Vamos lá, ok. Vamos iniciar. O que é o terror noturno, né, gente? Ele é uma doença do sono que se chama parassonia, tá? É uma doença do sono que tem esse nome, tá bom? A pessoa normalmente, quando ela tem o terror noturno, não necessariamente ele tem a ver aí com sonambulismo, tá bom? Porém, esse terror noturno aí, normalmente a pessoa tem pesadelos, tá? Muito intensos, às vezes muito sangrentos, tá? Às vezes pesadelos aí muito fortes. A pessoa aí tem essas questões que ela tem esse tipo de pesadelo durante esse terror noturno, e ela pode aí estar tendo várias situações, ela está tendo vários sintomas que a gente já vai falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Vou contar aí para vocês só para estar contextualizando um fato aí que uma amiga minha disse, tá? Não sei se ela tem ao certo, não foi diagnosticado nada, só foi um fato isolado que ela contou, tá bom? Não tem como também, gente, a gente associar somente um comportamento ou uma coisa só que aconteça com a pessoa e a gente falar que é um tipo de diagnóstico. Ah, a pessoa, vamos supor assim, a criança separou o lápis por cor certinha e ela fez certinho lá a questão das cores, então é autista. Ah, eu gosto de arrumar muito as coisas, eu tenho toque. Não é assim que funciona, tá bom, gente? Isso daí pode até piorar a nossa situação, porque sem querer, inconscientemente falando, a gente pode aí começar a associar esses tipos de diagnóstico e nos rotular nós mesmos, e às vezes dar desculpas para algum comportamento nosso, alguma coisa assim que a gente aí acha que não é tão legal, mas usar isso como desculpa. Então, às vezes, o diagnóstico nem é tão importante quanto parece, tá bom? Logicamente, aí, se for uma coisa mais profundamente a ser trabalhada, mais profundamente a ser pesquisada e a pessoa precisar dessa orientação, tem que ser feita com um profissional especialista nessa área, tá? E não tem como também em uma sessão, uma consulta só, a pessoa já saber o que ela tem, se é aquilo mesmo, tá? Em uma sessão só não tem como ela adivinhar tudo isso não. Isso daí é bastante ilusão e a gente também tem que tomar muito cuidado com essas questões e com as questões dessas pesquisas de Google, tá bom? A gente vai jogando as coisas aí tudo, vai se encaixando em tudo e por fim a gente já se autodiagnostica com alguma coisa e por fim nem é aquilo e a gente sofre às vezes sem necessidade por causa desse diagnóstico criado aí na nossa mente, tá bom? Oi Solange, boa noite, tudo bem? Vamos lá então, tá? Esse aí era um caso de um aperto de mão, tá? Que a minha amiga falou que ela estava acordando e ela estava sentindo que ela estava apertando muito forte a mão dela, tá? Ela estava assim segurando realmente com muita força, e isso pode estar associado ao terror noturno, tá? Que quando ele se associa agora, a gente vai chegar no terror noturno, o cérebro ele escolheu aquele momento, aquele período para a pessoa estar jogando aí, estar sentindo as crises de ansiedade dela e as crises de pânico.
Então o cérebro escolheu, por alguma razão, aquele momento especificamente para ela ter esses tipos de crise. Então ela pode ter esse tipo de crise nessa situação e ela ficar, logicamente, muito mal com isso, tá? E durante esse período que a pessoa está em crise, que ela está tendo esses pesadelos, ela está tendo essas sensações muito ruins, ela aí pode ter, né? Opa, meu trabalho aqui. Ela pode gritar, né? Ela pode gritar. Ela tem aí essa questão de ficar gritando, às vezes muito alto, às vezes a pessoa pega, dá um berro, depois já adormece novamente. Isso que pode estar acontecendo aí durante o terror noturno. Ela se assusta muito com aquilo. Os pesadelos também são coisas muito vívidas, às vezes podem ser coisas muito violentas, coisas muito caóticas, e ela se assusta com aquilo e depois ela já volta a dormir, tá? E ela pode também conversar brevemente com as pessoas e não saber depois o que houve, o que aconteceu, o que se passou, tá? Aí a pessoa vai aí perguntar às vezes para essa pessoa o que aconteceu, ela vai lembrar só de flashes, ela vai lembrar de uma coisinha ou outra, só que às vezes ela não consegue juntar todas essas informações e aí fechar na mente dela o que realmente ocorreu. Às vezes nem um grito ela pode estar lembrando aí que tenha acontecido, que tenha ocorrido, tá bom? Vamos lá para o nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico aí, quais são os sintomas então associados ao terror noturno, tá? A pessoa aí tem muita fadiga, tá? A pessoa ela se sente aí muito cansada, parece que ela fez um grande esforço durante o dia e ela fica muito cansada durante o dia a dia dela. Ela se sente aí às vezes esgotada por algumas razões que ela às vezes nem sabe quais são, ela não sabe estar identificando, e isso pode ter a ver com o terror noturno que ela esteja passando por causa desses pesadelos, esses gritos, essas conversas às vezes podem estar desgastando a pessoa durante a noite e ela está acordando já fadigada, ela está acordando cansada, tá bom? Às vezes muito irritamento, tá, gente? Muita irritação, tá? Muito irritamento. A pessoa pode ficar aí extremamente irritada, ela pode ter aí muito estresse, então ela pode aí ficar nessas condições por causa de tudo isso que ela tá passando, tá? Como ela tá tendo aí as crises de ansiedade e de pânico durante a noite, as crises de ansiedade e de pânico, elas desgastam muito o nosso corpo, elas drenam muita energia, porque elas ficam tendo um funcionamento um pouco mais alto, elas cobram um pouco mais do corpo pra gente aí tá funcionando. E às vezes esse um pico ou outro, né, o corpo às vezes aguenta. Porém, essas crises aí constantes e às vezes uma atrás da outra pode estar trazendo esse tipo de cansaço para a pessoa. E ela tendo isso durante a noite, no outro dia talvez ela não se recuperou, então ela fica aí fadigada, ela fica aí com muita irritação, tá bom? Ela piora, né? Tem uma piora daí do sono, tá? Obviamente, como a gente disse aí, a pessoa aí pode acontecer que ela fique com um sono muito ruim, muito debilitado. Parece que ela estava dormindo e acordou e parece que passou um caminhão em cima dela. Ela sente que parece que acabou de sair de uma luta corporal com outra pessoa. Então a piora do sono dela vai acontecendo por causa dessas questões aí, tá? E também ela pode ter o aumento aí dos sintomas da ansiedade, o aumento de sintomas psicológicos e sintomas físicos, tá bom? Se vocês quiserem pesquisar mais esses sintomas físicos e psicológicos, a gente aí tem no YouTube várias questões que eu falo para vocês, tá? De vários e vários sintomas que a gente pode aí estar tendo. Vocês podem pesquisar lá Psicólogo Murilo, que vocês vão achar. Tem várias playlists aí que vocês podem estar olhando e estar
vendo dicas e estratégias de como estar controlando esses tipos de sintomas, tá bom? Agora, vamos lá para as nossas dicas, tá bom, gente? Vamos lá para a nossa parte das dicas. Verifique primeiro a sua saúde física, tá? Você pode estar verificando a sua saúde física. Deixa eu escrever inteiro aqui para ficar melhorzinho. Você pode estar verificando isso porque às vezes isso também pode estar acarretando na falta de vitaminas do corpo. Então aí pode ter algumas coisas relacionadas a essas ausências ou essas baixas de vitaminas. Então seria bom você estar indo no médico, fazendo um check-up geral para ver o que está acontecendo com o seu corpo, se não tem aí algo relacionado a essas vitaminas, tá bom? E também, logicamente, a sua saúde psicológica, tá? Como está o seu psicológico? Como está aí o seu lado emocional, tá? Como estão essas partes? Então você tem que estar vendo aí, por causa que às vezes algumas crises de ansiedade que a pessoa tem durante o dia, ela pode estar refletindo aí à noite também, tá bom? Então isso também pode estar aí se associando a essas questões. Isso daí, se a pessoa quiser correr atrás, é até recomendável que ela corra atrás e verifique se no dia a dia dela, se durante o dia ela está tendo tais crises de ansiedade ou de pânico. Isso daí pode estar piorando, tá? Isso e o sono dela e também as crises que ela tem à noite. Imagina só a pessoa, o sofrimento que ela pode estar ficando, tendo crises de noite e também crises de dia, tá? Então uma pode estar potencializando a outra também. E a gente tem muito conteúdo que fala sobre isso, que vocês podem estar pesquisando, estar se aprofundando aí mesmo no canal do YouTube, como eu já disse para vocês, tá bom? E a última dica aí, procure um especialista em medicina do sono, tá bom, gente? Esse é o especialista aí mais indicado para vocês verem o que está ocorrendo com o sono de vocês. Eles vão ser pautados diretos e também eles vão poder te ajudar de uma maneira mais concisa e precisa, tá? Sobre essa questão do sono, tá bom? Então aí temos hoje em dia, atualmente, ainda bem, né? Que temos a medicina do sono para estar ajudando especificamente nessas partes do sono, nessas doenças do sono, que é o terror do sono, entre outras doenças que podem estar nos atrapalhando, tá bom? Então é isso, gente, que eu queria falar para vocês, tá? Muito obrigado aí pela presença de todos, boa noite, boa semana e tchau!